Fala, nação rubro-negra, muito boa noite, Deco na área, e estamos aqui para trazer informações importantíssimas, né? Hoje pela manhã, um grupo acabou assinando uma carta, né, pedindo mudanças e principalmente profissionalismo no departamento de futebol do Clube de Regatas do Flamengo, né? E aí, agora à tarde, o grupo que apoia o presidente Landim e essa gestão, né, acabou, né, reagindo às críticas. Críticas, ao meu ver, no início da manhã, pertinentes, tá? Apesar que a gente discorda de algumas pessoas que assinaram aquela carta, né, porque não fizeram boas gestões, né, eles próprios mesmo não ajudaram em nada o Flamengo, mas tem outros ali, como o presidente Márcio Braga, enfim, que foram importantíssimos no processo, né, do Flamengo ser uma potência como é hoje. Mas a gente vai falar aqui principalmente sobre a reação, né, do grupo de apoio ao presidente Landim, né, e eu vou querer saber de vocês se vocês realmente concordam ou discordam com tais palavras. Tá? Falaremos sobre isso, falaremos sobre Vidal, falaremos sobre Rodinei, sobre o provável time, vazamento de novo da escalação do Flamengo, um absurdo completo, né? Cada vez pior, agora com um dia de antecedência, o time todo sendo escalado do goleiro ao ponta esquerda, como dizíamos antes, né? E nada é feito, né, cara? Tá aí de mal a pior as coisas no Clube de Regatas do Flamengo, né? Então, muito preocupado com a atual situação do Flamengo, muito mesmo. Essa carta aqui, a gente vai comentar, só demonstra que o pensamento maior não é no clube, isso é fato, porque se os caras tirassem de ideia o que algumas pessoas escreveram, alguns associados ou figuras que foram importantes na história do Flamengo, como algo positivo para o Flamengo, e não essa questão pessoal, ficar guerrinha de situação e oposição, e quem sofre com tudo isso é a instituição Flamengo, são seus torcedores, o Flamengo poderia estar em outro patamar, né? Mas não está por causa do ego, né? Do egoísmo, dos interesses pessoais e dentre outras coisas mais, tá? Então a gente vai comentar isso. Pessoal que está chegando aqui pela primeira vez no canal Deco SRN, não esqueça de deixar o like, compartilhar com os amigos, acionar o sininho de notificação, tá, nação? Lembrar a vocês também do nosso canal alternativo, o canal do Deco, que agora há pouco a gente fez uma live, né, uma live com o clube de membros, e você poderá participar todas as sextas-feiras às 17 horas comigo, né, e também com o Marquinhos lá no clube de membros. Beleza? Então vamos lá, nação. Vamos falar primeiramente sobre essa carta aí, né? Eu vou ler para vocês, né? Primeiro eu vou ler a matéria. Para mim é um absurdo completo, né? Grupo que apoia Landim reage após críticas de grupos de sócios do Flamengo, entre aspas, sem fundamento. Dizendo que a carta foi sem fundamento. Não existe. Vocês vão entender o porquê e eu vou rebater em cima do que esse grupo, né, União Rubro-Negra. Gostaria de saber quem são. Tá lá, carta de um grupo de sócios com a presença de ex-presidentes e vice-presidentes movimentou os bastidores do Flamengo. Também carta o grupo União Rubro-Negra, que dá o apoio a Rodolfo Landim, se manifestou, né? E aí, diz assim, na publicação o grupo diz que o atual elenco passa por uma natural transição e que considera sem fundamento alguma das críticas feitas pelos opositores, tá? A nosso ver, embora a intenção possa ter sido boa, o teor da parte da carta não trilhou este caminho. Algumas críticas sem fundamento, incluindo um dos assuntos que sequer são da competência do conselho diretor, tá? Eles colocam assim na carta na íntegra. Grupo URN, União Rubro-Negra. O grupo URN sente-se na obrigação de comentar-se e se posicionar sobre a carta divulgada pela oposição. Cara, não tem nada de oposição. Eu não vejo assim como oposição, né? Não está havendo, ao meu ver, até então, problemas de guerra política, a oposição tentando, né, destruir a situação. Quem está propriamente dito se destruindo é a própria situação, né? É isso que está acontecendo. São eles que estão acabando com o futebol do clube, né? O presidente Landim
Cadê o senhor para mudar o departamento de futebol? Está perdendo aliados, já pensando, esses ex-aliados, pensando já na eleição de 2025. É um absurdo. O Flamengo precisa se profissionalizar. Aí eu vou lembrar de outros clubes do futebol brasileiro que estavam nessa mesma pegada, né? De ficar preocupado, né? Com o egocentrismo, né? Com a vaidade pessoal, do que pensar no clube de regatas do Flamengo. E a gente viu para onde que os caras foram. E é isso que vocês querem levar o Flamengo? Clube de maior torcida do Brasil, clube, que nunca foi rebaixado para a segunda divisão. Vocês estão fazendo de tudo para levar o Flamengo para a segunda divisão. Então tá aí a carta. O grupo URN sente-se na obrigação de comentar e se posicionar sobre a carta divulgada pela oposição sobre a atual gestão do clube de regatas do Flamengo. Toda e qualquer sugestão para melhorar o clube em qualquer dos seus aspectos deve ser sempre bem-vinda e democraticamente levada em consideração. Ao nosso ver, embora a intenção possa ter sido boa, ou seja, eles admitem, né, que a intenção foi boa, né, eles admitem já aí. O teor de parte da carta, então não é a carta toda, não trilhou este caminho. Então por que ele não fala da carta toda? Eles não falam da carta toda. Eles colocam só uma parte da carta. Não trilhou este caminho. Algumas críticas sem fundamento, incluindo alguns dos assuntos que sequer são da competência do Conselho Diretor. A despeito dos signatários serem, em sua esmagadora maioria, personagens opositores na eleição vencida com larga margem de votos há pouco mais de 6 meses, desconfiamos que a real motivação desse movimento seja externa ao clube. Eles estão de brincadeira, né? Isso tudo que essa suposta oposição colocou em carta é tudo que a nação rubro-negra e as pessoas de bem querem. São todas mudanças pertinentes. Volto a falar, eu, Deco SRN, né, tem algumas pessoas que assinaram ali que não deveriam ter assinado essa carta. Entendeu? Na minha visão. Porque não representaram o Flamengo quando estiveram no poder. Mas tem pessoas boas ali que assinaram também e querem o melhor do clube de regatas do Flamengo. Então, sinceramente, um absurdo, né? Um absurdo eles colocarem questão política nesse momento. É um absurdo completo. A questão não é política. Os caras estão desvirtuando. Eles estão querendo pensar no bem próprio, não querem perder o poder. Estão cegos pelo poder. Entendeu? E aí colocaram essa situação aí, né? Essa situação como fosse problema político. Pode até ser para alguns, mas o que eles colocaram na carta é verdade. Todos os problemas que eles colocaram são verdade. E todas as ideias para mudanças teriam que ser postas em prática pelo bem do Clube de Regatas do Flamengo. Aí eles continuam assim. É surreal essa carta. Talvez a eleição de outubro, com candidatos que exercem atividade política no clube, possa ter um peso importante nisso. Somos todos torcedores e não estamos satisfeitos com o desempenho atual do time. Ao mesmo tempo, temos percebido a clara intenção da diretoria em resolver os problemas de um elenco que ganhou tudo, mas que 4 anos depois passa por uma natural transição. Aonde que eles fizeram alguma coisa para mudar? Muito pelo contrário, eles mudaram para pior. Conseguiram perder profissionais gabaritados porque não quiseram pagar salários condizentes com a qualidade desses profissionais, né? E aí trouxeram profissionais que não tinham a mesma qualidade. Qual é a tendência do trabalho piorar? Perdemos a Exos. Perdemos um monte de situação. Qual é hoje? A questão da nossa comissão técnica. Entendeu? O desespero é grande, meu irmão. Cara, é de doer, né? É de chorar, meu irmão. Você vê os caras não dando um braço a torcer, falando que está havendo uma transição natural das coisas. Isso não existe. Isso não existe, nação. Né? Não existe.
Eles continuam assim. Isso aconteceu com os principais times que marcaram época e venceram tudo. Os maiores exemplos são Real Madrid e Barcelona. O cara tá comparando com o Real Madrid e Barcelona. Barcelona que passou um momento dificílimo. Tá se reconstruindo agora. Teve que tirar presidente de lá. Cara, esses caras estão totalmente sem noção do que eles escreveram. Só para lembrar, o nosso excepcional time campeão do mundo levou 4 anos para ser novamente campeão brasileiro em 87. Os caras estão lembrando a época. Enfim, cara, é complicado. Nosso vice-presidente de futebol até o momento comandou o futebol por 4 anos e fomos campeões brasileiros em 3. Além tudo da Libertadores após 38 anos. Cara, os caras continuam passando pano pro vice-presidente de futebol, cara. Com o amadorismo que segue no Flamengo. O grupo URN presta total apoio à segunda gestão Landim, lembrando que a primeira já está na história em todos os seus aspectos, como uma das mais competentes e vitoriosas da história do Flamengo. Saudações rubro-negros, URN. Mas cadê os caras que assinaram aqui? Por que eles não assinaram? Quem são que representam a URN? Por que lá na outra, que eles dizem ser oposição, cada um assinou seu nome? Por que será? Né? É surreal o que estão fazendo com o clube de regatas do Flamengo, gente. É surreal. Então, ninguém está satisfeito com nada que a gente está vendo agora, tá? E aí, para vocês verem como é uma bagunça hoje o Flamengo, a única época que a gente não viu vazamento de escalação foi a época do Mister Jorge Jesus. Ele fechou o ninho do urubu, tirou quem ele tinha que tirar e deixou quem ele tinha que deixar. E aí não vazava nada. E agora no Flamengo, todo dia é uma novidade, né? E a última é que vazou hoje, né? De novo, voltando com o jornalista Vene Casagrande, a fonte dele voltou com tudo. E aí ele trouxe o provável time do Flamengo para enfrentar o América Mineiro, né? E o provável time: Santos, Rodinei, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Thiago Maia, João Gomes, Andréas Pereira, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Tá aí esse time do Flamengo. Aí te pergunto, vamos falar do time como vazou mesmo, né? Sinceramente, preocupação com a dupla de zaga, principalmente com o zagueiro Gustavo Henrique. Há quanto tempo o Gustavo Henrique não joga uma partida? E para quem acha que esse jogo é mole, não vai ser mole não, nação. E o Flamengo precisa ganhar. Se o Flamengo não ganhar, fatalmente nessa próxima rodada o Flamengo estará na zona de rebaixamento. Então o jogo amanhã é de altíssimo risco. E ele vai lá e coloca. Aí eu pergunto para você, será por que o Rodrigo Caio e o Pablo não têm condições? Né? Ou seja, o Flamengo mal preparado, o Flamengo com planejamento péssimo, o Flamengo colocando zagueiro que não joga há 81 dias, correto? Ainda há a questão tática do jogo. Pergunto a vocês, por que 3 volantes no time do Flamengo, gente? Na partida de amanhã com o América, o Flamengo precisando ganhar. Por que não dá uma oportunidade, por exemplo, né, para o Lázaro, que fez o gol, né? Dá de novo uma minutagem para ele. Ganha mais um jogador de frente, tira um dos volantes, tira o Thiago Maia. O Flamengo precisa ganhar. João Gomes e o Andréas Pereira, hoje, nesse momento, são os melhores volantes que o Flamengo tem no elenco. É a melhor dupla hoje. E aí eu pergunto, por que da escalação do Thiago Maia? Ele quer copiar o que ele utilizou na última partida? Será que o Flamengo vai no 4-4-2 em formato de losango? Que aí seria Thiago Maia, João Gomes do lado direito, Andrés do lado esquerdo e Arrasca centralizado com 2 atacantes? Ou vai no 4-3-3, né, com Thiago Maia centralizado, 2 volantes, que é o João Gomes de um lado e o Andréas Pereira do outro, né, e 2 atacantes, né, pelos lados, Gabriel do lado direito, Arrasca do lado esquerdo e o Pedro centralizado. Mesmo sistema de jogo que ele utilizou contra o Atlético Mineiro. E aí, Dorival? Não tem aí uma ideia melhor tática para utilizar? O Flamengo precisando ganhar, Dorival? O Flamengo precisa ganhar, Dorival. E aí eu te pergunto, vai com 3 volantes mesmo? O América, que deverá vir com 3 volantes, estava vendo a escalação deles, a provável escalação, com Lucas Cal, Juninho e ali à frente, né, eles vão ter lá
o Everaldo, que jogou no Fluminense, né? O Aloysio, o Boi Bandido, na frente, centroavante, e do lado esquerdo o Felipe Azevedo. Similar, sistema de jogo similar. E o Flamengo precisa ganhar, gente. E aí, Dorival? Quando vai tirar o coelho da cartola? O Flamengo precisa ganhar, precisa de postura ofensiva. Não é jogar com 3 volantes dentro do Maracanã precisando ganhar. Tá errado. Enfim, então, colocar essa situação aí para vocês, da minha indignação, não só com o vazamento, né, como a escalação do treinador, né, Dorival Júnior, ok? Vamos lá falar um pouquinho aqui sobre a questão de contratações, né? Hoje eu falei um pouco sobre a questão do Ferreirinha, né, que até falei com o Gustavo Asmar, grande médico ortopedista, irmão do Thiago Asmar, o pilhado, meu amigo, o Gustavo Asmar. Ele falou: Deco, o Ferreirinha fez tratamento de célula-tronco. Ele não vai jogar em alto rendimento tão cedo. Não dá para o Flamengo trazer um jogador, né, e correr esse risco. É absurdo. E aí o Júlio Miguel Neto trouxe uma informação agora há pouco, que o Flamengo descartou qualquer possibilidade de contratar o Ferreirinha, né? E o Flamengo, ele falando aqui, o Flamengo irá ao mercado para preencher a ausência devido à lesão do Bruno Henrique, com a tal oportunidade de mercado, né? Como seria, né? Aquele empréstimo maroto de 1 ano com preço do passe fixado para opção de compra, né? Alguns atletas da Rússia estão aí, são alvos do Flamengo, tá? Não foram citados nomes, mas, cara, sinceramente, não tinha condição de alguém cogitar, tá? Cogitar o Ferreirinha no Flamengo, tá bom? Vamos falar aqui sobre o Vidal, que muita gente pergunta, o Vidal não vem mais pro Flamengo, papapá, pipipi. O Vidal, o Flamengo não tem pressa para negociar com o Vidal, já havia falado isso anteriormente para vocês, né? E o Flamengo busca opções mais jovens no mercado e por isso ainda não fez uma proposta pelo atleta Vidal, tá? O staff do Vidal deixou claro que a preferência na América do Sul segue sendo o time rubro-negro, tá? Ou seja, volto a falar, foi aquilo que eu disse a vocês anteriormente, é o estilo de negociação que o Flamengo fez, né, com o Davi Luiz. Esperou até o último minuto e aí sim contratou. Será que vale a pena em relação ao Vidal? É um momento diferente. Naquela época, o Davi Luiz, o Flamengo disputava as 3 competições muito bem. Nesse caso, o Flamengo corre o risco de ser eliminado de 2 e ainda não ter nada a disputar no Campeonato Brasileiro. E isso é uma coisa que nos preocupa e nos preocupa bastante. Então tem essa questão aí do Vidal, né? Ser uma negociação parecida com a do zagueiro Davi Luiz, beleza? Vamos falar aqui do Diego Alves, que eu já falei algumas vezes para vocês, né? Principalmente logo que acabou o jogo contra o Atlético Mineiro, o primeiro jogo, e ele deu algumas palavras para Isabelle Costa, falando que o ciclo dele já havia encerrado, que o Flamengo continua, que os jogadores passam, que ele deu a contribuição dele, ok. E aí o seu Dorival Júnior mantém o jogador para um jogo importante contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil e ele falha, né? Ele nem chega perto da bola, ele não disputa a bola com o zagueiro, com o atacante Hulk, podem ver o lance, ele fica à distância, não chega junto, né? E facilita o trabalho. Ele sai de uma maneira desordenada da grande área do Flamengo, da grande área não, da pequena área até a risca da grande área e não abafa a bola do Hulk. E o Hulk chuta a bola e a bola acaba entrando, né? E acaba prejudicando o Flamengo, porque foi um gol logo no início da partida, né? E aí a gente já sabe que o Diego Alves ele não terá o contrato renovado, né? O salário dele beira a mais de 600 mil reais, né? E o Diego Alves está no radar novamente do mercado da Arábia e seu futuro poderá ser realmente por lá, né? 3 clubes árabes querem a contratação do arqueiro. Diego não pensa em se aposentar e por isso estará aberto a ouvir propostas
assim que seu contrato com o Mengão terminar, ou até mesmo se chegar num projeto bom para todas as partes, né? O ideal seria chegar logo nessa janela, né, gente? Espero que chegue logo nessa janela para que possa, né, sinceramente, ele seguir a vida dele e o Flamengo seguir a vida nossa, né? É isso. Vamos falar aqui agora sobre a Libertadores, tá? Sobre a Libertadores. Então, vamos lá. A lista dos dos inscritos, tá? Tivemos mudança, infelizmente, a saída do nosso grande Bruno Henrique, né? Além da saída do René, do Ramon, do Isla, tá? Então tá aqui os inscritos, né? O número 1, Diego Alves, ainda se mantém. 2, Gustavo Henrique. 3, Rodrigo Caio. 4, Léo Pereira. 5, William Arão. 6, Diegão, que deve ser zagueiro, não sei quem ele é. 7, Everton Ribeiro. 8, Thiago Maia. 9, o Gabi. 10, Diego. 11, Vitinho. 12, o goleiro Diogo, né? 13, Lázaro, tá? 14, De Arrascaeta. 15, Fabrício Bruno. 15, Fabrício Bruno. 16, Felipe Luiz. 17, André. 18, Andréas. 19, Verton. 20, Santos. 21, Pedro. 22, Rodinei. 23, Davi Luiz. 24, Cauã. 25, Matheus Cunha. 26, Ayrton Lucas. 27, Jean Carlos, que eu não conheço, né? Tá na lista aí no lugar do Bruno Henrique. 28, Daniel Cabral. 29, Vitor Hugo. 30, Pablo. 31, Marinho. 32, Darlan. 33, Cleiton. 34, Mateuzinho. 35, João Gomes. 36, Richard dos Santos, que é um lateral esquerdo. 37, Peterson. 38, José Wellington. 39, Kaique. 40, Matheus Gonçalves. 41, Ryan Luca. 42, Matheus França. 43, Wesley. 44, Iago Teodoro. 45, Hugo. 46, Mateusão. 47, Marcos Paulo. 48, Igor Jesus. 49, Santiago. 50, Pedro Arthur. Esses são os inscritos, né, na próxima fase da Libertadores. Só dando aqui para vocês uma orientação, né? Muita gente perguntou, Deco, quantos jogadores o Flamengo poderia trocar nas oitavas de final? 5, o Flamengo fez. Agora, passando para as quartas de final, o Flamengo vai ter um problema. O Flamengo pode só trocar 3 jogadores. E aí, falo a vocês. Se o Flamengo contratar mais de 3 jogadores, vai ter jogador que não vai poder ser inscrito nessa fase da Libertadores. E aí, como é que fica, nação? Esse é o grande problema. Tá? Se o Flamengo contratou o Everton Cebolinha, digamos, já está contratado, o Montiel, digamos, o Vidal, o Vera e bota aí o Orelhano. 5, exemplo, que a torcida quer. Só 3 poderiam ser inscritos. Mais um problema que o Flamengo terá à frente, tá? Outra coisa para falar para vocês, beleza? Sobre a questão do jogador Andrés Pereira. Ele continua na lista nas oitavas porque o contrato dele acaba no dia 30 e o último jogo dele é dia 29, então ele jogará contra o Tolima o primeiro jogo. Quem está fora é o João Gomes devido ao 3º cartão amarelo naquele jogo bobo contra o Sport Cristal, que o treinador Paulo Souza deveria ter poupado, tá? E não o fez, beleza? Tá? Só trazer aqui umas outras informações para vocês, né? O Matheus França está recuperado de lesão e poderá ser relacionado para o Sub-20, uma ótima notícia para a nação rubro-negra, então ganhando ritmo de jogo no Sub-20, para posteriormente voltar para o profissional. Eu espero que não demore muito, porque esse menino vai ser muito importante ali para o meio-campo do Flamengo, tá? Então, boa sorte, Matheus França, que esteja recuperado 100% e possa voltar o mais rápido possível. Uma outra informação sobre Everton Cebolinha, a estreia dele está prevista para o dia 20 de julho, jogo contra o Juventude no Maracanã, tá? O Cebolinha podendo e deverá fazer a sua estreia no dia 20 de julho contra o Juventude, às 8h30 da noite. Então vamos lotar o Maracanã. Lembrando que jogadores contratados poderão jogar a partir do dia 18 de julho, só que cai uma segunda-feira.
Então, jogo quarta-feira contra o Juventude. Uma outra informação, o Santos poderia ter mudado o seu jogo contra o Flamengo para Barueri, eles queriam mudar, porém a Globo vetou, tá? A Globo vetou e quer que o Flamengo e Santos seja o jogo da TV, lógico, ganhando dinheiro pra caramba em cima do Flamengo, e aí o jogo será mantido na Vila Belmiro, tá? Na Vila Belmiro, então essa é uma outra informação, tá? Tem uma outra aqui também, que o Benfica está de olho na contratação do jogador Renier, ex-jogador do Flamengo, tá? Ex-jogador do Flamengo. Agora tem que saber se eles comprarão o Renier ou se será apenas empréstimo. Se for compra, o Flamengo terá direito por ser formador do Renier. Boa sorte a ele na carreira dele e que venha mais um dinheiro para os cofres rubro-negros, né? Apesar que vem bastante dinheiro para os nossos cofres, só que essa diretoria não sabe utilizá-la, né? E tem uma outra notícia aqui, cara, surreal, né? É brincadeira, que o pessoal vai ficar irado, né? O Flamengo não descartou ainda a renovação de contrato de Rodinei, cara. É brincadeira, meus queridos amigos, é brincadeira, né? Essa questão do Rodinei ainda ter o seu nome ali ainda para poder renovar o seu contrato, né, cara? Depois de não querer, né? Eu posso dizer assim, não querer negociar o jogador, a partir do momento que chega pro Grêmio e fala assim, ó, tá bom, você quer o Rodinei, contrato no final do ano, paga 2 milhões ou 3 milhões de euros, tá tudo ok, né? Se ele chega a esse ponto aí, já diz, cara, que não vai achar nada de anormal a renovação do Rodinei, tá? Então, absurdo completo, né? Essa questão aí do Rodinei, a torcida tá irada com essa informação, tá? E uma outra questão aqui, o comentarista Zinho, né, cornetou o Gabigol. Acho que o Hulk não entrou nessa, né, quando o Hulk não caiu na pilha do Gabigol, né, quando ele disse que aqui seria um inferno pro time adversário, né. O Gabigol foi mal, nem o Gabigol falou com tanta convicção, sabe aquela coisa do momento? Tentou falar alguma coisa, na verdade o Gabigol vai precisar enfrentar uma pressão no sábado contra o América Mineiro. Eu sei bem o que é isso, vestir a camisa rubro-negra 470 vezes. A pressão primeiramente vai ser contra o América, disse o ex-jogadorzinho, né? Então, não discordo dele, o Gabigol tem que jogar mais e falar menos, né? Absurdo o que ele vem apresentando dentro de campo, e o torcedor rubro-negro não aguenta mais só falar, fala e ponto, entendeu? Enfim, tá? Então, as informações são essas. Lembrar vocês que amanhã o nosso pré-jogo é 1h30 da tarde, tá? Deco SRN, se inscreva aí já, deixe seu like. 1h30 da tarde amanhã, conto com a audiência de vocês. E o jogo, 7 horas, tem Dali amanhã, Dali. Vitor vai voltar à narração, comentários meus, do Marquinhos. A gente estará a partir de 6h50 e logo que acabar o jogo, 8h50 da noite, estaremos aí ao vivo no nosso pós-jogo tradicional que vocês tanto gostam. Então conto aí com a audiência de cada um de vocês. Então chama geral para se inscrever no canal Deco SRN, dar uma informação. Quando chegarmos a 300 mil inscritos, então chama geral, a gente vai estar sorteando um manto sagrado, tá? Um manto sagrado, então 300 mil, já estamos chegando a 284 mil, tá rápido lá. Eu conto aí com a audiência de vocês nessa pegada aí pra gente chegar rapidamente aos 300 mil inscritos, tá bom? Então, estamos 284, pouquinho pra gente chegar. A gente vai chegar rápido, em 2 meses a gente tá aí com esses números aí, dependendo de vocês, a ajuda de vocês. Falou? Fiquem com Deus. Vamos lá, amanhã Maraca lotado, gente, por favor, né? Lembrar aqui pra vocês que jogo Atlético Mineiro já foram vendidos mais de 36 mil ingressos, vai estar lotado. E amanhã, pro jogo do América, a última informação, que haviam comprado 27 mil ingressos. Então, estou aguardando aí que o Maraca tenha pelo menos 40 mil torcedores, tá? Pelo menos 40 mil, vamos empurrar o time, porque é necessária a vitória. Se o Flamengo não ganhar amanhã, provavelmente poderá ficar essa rodada na zona de rebaixamento. Será trágico até mesmo, porque a gente tem 2 jogos fora depois, contra Santos e contra Corinthians, tá? Então não vamos deixar, a pegada tem que ser grande, o Flamengo tem que ganhar amanhã de qualquer maneira, tá? E me preocupa essa escalação com 3 volantes. Falou? Então muito obrigado a cada um de vocês.
Tamo junto. Até amanhã, 7 horas da manhã já tem aí resenha nossa, né? A gente não para aqui, não para, e vocês merecem tudo de melhor, porque a graça desse canal são vocês que nos acompanham. Falou? Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Abraço a todos. Fui!